militar, o trânsito na área militar, dos melhores. Quando eu digo área militar, aí eu coloco nossos pracinhas que estiveram no teatro de operações da Itália, participando da Segunda Guerra Mundial, e também das nossas Forças Armadas de hoje. Como é que é esse relacionamento? Como é que surgiu esse relacionamento? Mas foi um relacionamento muito bom, muito profícuo para nós. Nós conhecemos muitos militares da ativa e muitos militares do passado. No início, é bem verdade, com uma certa desconfiança por parte dos pracinhas, porque para nós explicarmos que na época éramos vereador em casa e que queríamos fazer um projeto em Tibagi, era meio complicado. Eles tinham uma ideia que nós íamos apresentar meia dúzia de crianças com uma espingarda de pau e fazer a tomada de Monte Castelo, que é uma coisa muito séria para esses homens. Então era meio com desconfiança, né? Mas na sequência nós fomos vencendo essas dificuldades, tivemos um grande apoio do Exército Brasileiro, da 5ª Brigada de Infantaria Blindada, do 13 BIP, um apoio fenomenal, né? Na época o General Arruda era o comandante da 5ª Brigada. E veja bem, Ramalho, que em 1985 o poder militar no Brasil passava para o civil Tancredo Neves. E nós queríamos fazer a apresentação justamente naquele mês de março. Então era meio difícil para o militar entender isso. Que civis, né, que não tinham participado, ou seja, servido o Exército, queriam fazer esse tipo de homenagem. Era uma coisa até com certa desconfiança, não só pelos pracinhas, mas também pela área militar. Mas, graças a Deus, na primeira apresentação, nós conseguimos um êxito maior do que até eu mesmo esperava, e também os companheiros de Tibagi, o Márcio Schiochetti, o Euclides, o Sérgio, o Renato Oliveira, o Milo, enfim, todos os companheiros que fazem parte do projeto. A ponto de, no final do projeto, isso foi retratado pela TV Bandeirantes e por vários órgãos de comunicação que lá estavam, eu e o Márcio, né, dois homões, né, choramos que nem criança ali na frente de 20 mil pessoas, porque realmente nós ficamos emocionados. E esse relacionamento foi acontecendo, a imprensa na sequência deu uma cobertura muito grande, e vai o nosso agradecimento a você, Ramalho, que naquela época representava a Rede Bandeirantes Televisão, a outros jornalistas como Osni Gomes, né? Enfim, a Daí Inglês, naquela época, Jornal da Manhã, hoje Diário da Manhã, e companheiros das rádios de Ponta Grossa, companheiros de Curitiba, que deram uma cobertura além do que eu, Guedes, o projeto de independência merecia. Bem, você recebeu medalhas, inclusive, da FEB, né? E aí é que vem a choradeira seguinte, porque eu sou uma pessoa muito emotiva, principalmente por essas coisas que acontecem na vida da gente, pelo serviço que a gente tem prestado à nossa comunidade. Na sequência, nós recebemos a nossa primeira medalha, e essa medalha eu guardo com muito carinho. Foi uma medalha que veio lá do Rio de Janeiro, que era a medalha que representava o General Mascarenhas de Moraes, que era o comandante da Força Expedicionária Brasileira, né? Na sequência, nós recebemos de outra organização febiana a medalha Liberdade e Democracia, né? Eu recebendo a medalha de Liberdade e Democracia das mãos das mais altas patentes militares da época. E depois, outra medalha que me deixou mais emocionado, que era a medalha Max Wolff Filho, da Legião Paranaense do Expedicionário, e sendo que Max Wolff Filho é o grande ídolo de todos os brasileiros, se não aqueles que ainda não conhecem a sua história, daqueles que participaram em 1945 da grande batalha, da grande guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então essas 3 medalhas e mais outras medalhas de mesa e afeto dos febianos, o afeto dos febianos, isso que nos deixa é mais importante do que tudo. Não que eu, Guedes, sozinho mereça isso tudo, essas medalhas representam um esforço de todos aqueles 450 figurantes, pessoas que trabalham muito mais até que o Guedes, que dão seus dias de trabalho muitas vezes para ensaiar, e não é fácil os ensaios. Então, isso tudo, Ramalho, trouxe um relacionamento de irmandade muito grande entre o Exército Brasileiro e os civis da região dos Campos Gerais. Basta ver
que todas as cidades, que antigamente não sabiam, a população com menos de 40 anos não entendia o que era a Segunda Guerra Mundial e nem o que era a participação do Brasil, passaram a fazer homenagem àqueles velhinhos de boininha que moravam lá em Piraí do Sul, outro em Ponta Grossa. Começou a surgir praça do expedicionário na região, o Museu da FEB em Curitiba, que é um dos mais bonitos do Brasil, passou a ter mais visitantes da nossa região. A história da FEB começou a ser estudada. Nas solenidades militares do 13 PIB, da 5ª Brigada, passou a ter um maior contato. Realmente nós pudemos participar disso. E era isso que o projeto de independência, dentro desta parte tomada de Monte Castelo, pretendia, e graças a Deus nós atingimos. É bem verdade, Ramalho, que a dificuldade, porque passamos para executar o projeto de independência, eu teria que dizer que o nome dos 450, mas é muito grande, porque nós nunca, Ramalho, recebemos uma ajuda oficial, a não ser uma pequena ajuda da Prefeitura Municipal de Tibagi, uma pequena ajuda. Os demais recursos são particulares, são de todos aqueles participantes que muitas vezes pagam a sua farda, muitas vezes vão lá em Tibagi, de outras cidades até, com o seu carro, com o seu combustível, né? Companheiros como o Márcio, o Euclides, que cedem alimentos para poder alimentar esse povo no dia da apresentação. Então nós não temos ajuda oficial nenhuma. Nenhum político do Paraná, nenhum político, nem da área cultural a qual nós procuramos o seu Renedoff, Ramalho, mostramos o filme, ele se interessou muito, mas nem dele não recebemos um centavo, uma ajuda sequer, um cartaz para poder desenvolver um projeto de independência, que Ramalho é muito grande e teria que ter muitos programas desses para que nós pudéssemos mostrar a totalidade do projeto de independência, que não é só apresentação teatral, tem muita coisa para isso.